Estudo Bíblico Ezequiel 44. Reformas no Ministério do Santuário. Versos 1 e 2. Porta exterior. Estava fechada. O Senhor havia retornado da mesma direção pela qual havia partido, capítulo 10, versos 18 e 19. A porta será mantida fechada em honra da glória do Senhor, que retornou por ela para adoração no milênio, e como uma indicação de que o Senhor não partirá novamente, como nos capítulos 8 a 11, capítulo 43, versos 1 a 5. O portão oriental do templo não deve ser confundido com o atual e lacrado portão oriental da cidade. 45, versos 6 a 8. Verso 3. Quanto ao príncipe, de súbito se introduz um príncipe no plano da restauração. Nota-se, porém, que Ezequiel não fala de leis civis nem das funções seculares desse príncipe. Parece que é o príncipe ideal mencionado em 34, 24 e 37, versos 24 e 25. Veja a nota homilética que acompanha o 34, 23, onde esse príncipe aparece como antítipo de Jesus Cristo. Até a vinda de Cristo, entretanto, o príncipe será terrestre e só ficará na parte exterior da porta de entrada para seus deveres cívicos e para tomar parte nos sacrifícios celebrados pelos sacerdotes no átrio interior. Verso 5. O segredo do templo é que define cabalmente quem pertence ao povo de Deus e quem com o Senhor não pode ter comunhão. Exige-se a conversão do íntimo, verso 7, e uma vida de acordo com a palavra de Deus, verso 8. A idolatria é o pecado que exclui a pessoa do templo, verso 12. Verso 7, incircuncisos. A circuncisão era o rito de purificação que facultava aos homens serem membros do povo de Deus, Gênesis 17, 10. Reconhecia-se, por outro lado, a suma importância da purificação do coração. Deuteronômio 10, 16, 1 Coríntios 7, 19. Verso 10. Os levitas levarão sobre si a iniquidade. Deus faz distinções. Os levitas da linhagem dos infiéis nos dias anteriores à punição poderão ministrar no templo, mas não poderão apresentar ofertas e sacrifícios ou entrar no Santos dos Santos, versos 11 a 14. Somente a linhagem de Zadok pode realizar essas tarefas, versos 15 e 16. A razão disso é o valor que Deus atribui à fidelidade de Zadok no passado. 1 Samuel 2, 35, 1 Reis 1, versos 32 e 40. Versos 17 a 27. E será que vários requisitos são exigidos para o exercício do serviço sacerdotal, como a moderação, verso 20, e a sobriedade, verso 21. Eles servirão de modelo para o comportamento dos santos na medida em que ensinam o povo a viver de maneira consagrada a Deus. Versos 23 e 24. Minúcias a respeito das vestimentas, como a proibição de impurezas de suor, que poderia resultar no uso de roupas de lã. Casamento, Levítico 21, 14. O contato com cadáveres, etc. Apontam mais naturalmente para um entendimento literal do cumprimento dessas profecias do que para uma generalização obscura de detalhes numa interpretação simbólica. Verso 18. A ponto de lhes vir suor. A proibição é contra as roupas que causam suor, isso é, contra a lã, verso 17. O suor simboliza trabalho penoso, Gênesis 3,19, e talvez fosse necessário evitar qualquer sugestão de que o culto a Deus fosse algo penoso. Jeremias pronunciara-se contra os que consideravam a mensagem de Deus como uma sentença pesada, Jeremias 23, 33 a 37. E foram justamente estes que foram destruídos na queda de Jerusalém. E vai daí a preocupação de evitar-se outra punição.
Verso 19. Santas câmaras. As câmaras no átrio exterior do templo, 41, de 1 a 12. Chamam-se santas por serem exclusivamente separadas para o ministério dos sacerdotes. 42, versos 13 e 14. Verso 20. Não participarão dos costumes pagãos, nem o de rapar a cabeça em sinal de luto, nem o de deixar os cabelos compridos, que para o paganismo era o rito próprio para obter-se uma vida longa. Verso 23. Com as regras acima, versos 15 a 22, os sacerdotes dão uma demonstração física, visível e simbólica da separação do mundanismo, o que faz parte da santificação. Este também é o sentido dos versos 25 a 27. Além disso, há, todavia, o dever mais profundo de ensinar-se os preceitos morais da palavra de Deus e aplicá-los a casos específicos. Verso 24. Verso 28, eu sou a sua herança. O sentido real dessa expressão é que os sacerdotes, não tendo uma herança tribal, sua fonte de renda seriam várias ofertas do templo, prescritas pela lei. Versos 20 e 30. Além disso, o fato é que quem está plenamente dedicado à sua vocação de crente goza da plenitude da comunhão com Deus aqui na terra, como antegozo da vida eterna nos céus. Tal pessoa preza somente o louvor que vem de Deus e não dos homens. Atos 4, 19, Romanos 2, 29.